O mercado entrou em queda livre após o sino de abertura. Todo mundo está em pânico! Todo mundo está em pânico! Todo mundo estava tentando encontrar um fundo. Hoje é a segunda-feira negra, o dia em que o Dow caiu mais de 500 pontos. Hoje, o Dow caiu mais de 22%, quase o dobro da taxa da segunda-feira negra, que sinalizou o início da quebra de 1929. Não sei o que está acontecendo aqui embaixo. De repente, aqui, começamos a ouvir gritos. Compra, 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 compra! Em 1987, um homem transformou 10 mil dólares em 1 milhão e 100 mil em apenas 12 meses, um retorno de 11.000%. Mas esse não era um homem comum. É assim que você transforma pouco dinheiro em muito dinheiro. Este é Larry Williams, o pai dos indicadores técnicos. E sua vitória de 1 milhão e 100 mil dólares é apenas uma pequena parte de sua inacreditável história real. Regra número 1 de Wall Street. Ninguém, se você for Warren Buffett ou Jimmy Buffett, ninguém sabe se a ação vai subir, cair, andar de lado ou dar voltas malucas. A menos que você seja Larry Williams. Nos últimos 30 anos, ele previu não uma, não duas, mas 3 grandes correções do mercado. A última previsão dele, a alta do mercado pós-pandemia. Não é nossa primeira vez aqui, já vimos esse padrão antes. A linha azul representa a média dos preços de 1957, 1999 e 1966. Ele desenvolveu ferramentas como o Williams Percent R para identificar o melhor momento de comprar e vender. Há várias formas de analisar tendências, mas a simples que criei anos atrás pode ser usada em qualquer software, é apenas Seus livros mais vendidos se tornaram o guia para os traders de varejo que tentam superar o mercado. Para Larry, negociar nunca foi só sobre dinheiro, mas sim sobre algo mais valioso: liberdade. Em maio de 2006, Larry quase perdeu tudo. Estava preso no exterior, enfrentava extradição para os Estados Unidos da América, prisão e uma multa de milhões de dólares. Multimilionário, guru do mercado e pai em Hollywood. Esta é a história de Larry Williams, sua estratégia de negociação milionária, indicadores revolucionários e uma batalha de 3 anos contra a Receita Federal dos Estados Unidos. O mais distante possível de Wall Street, Larry Williams nasce. Não venho de família com ações. Meu pai trabalhava em refinaria de petróleo e eu também trabalhei lá nos verões. Os começos humildes de Larry lhe ensinaram o valor do trabalho duro, mas ele queria um tipo de vida diferente, uma em que pudesse ganhar dinheiro com a mente, não com os músculos. O barômetro financeiro do mundo livre está em Wall Street, em Nova York. A alta ou queda dos preços das ações aqui, na maioria das vezes, influencia a atividade das bolsas de valores no exterior. Tanto o homem comum quanto grandes e pequenos investidores se interessam pelas transações feitas na Bolsa de Valores de Nova York. Mas Larry não cresceu sonhando em vencer em Wall Street. Larry estudou na Universidade de Oregon e se especializou em jornalismo. Eu não sabia nada de economia. Fiz uma aula, mas saí no mesmo dia porque não fazia sentido para mim. Mas o que aconteceu em seguida mudou a trajetória da vida dele para sempre. As manchetes dos jornais são feitas em uma poderosa avalanche de vendas, que faz os preços das ações despencarem e mais de 20 bilhões de dólares em valores de mercado serem perdidos. Isso foi antes do terminal Bloomberg da internet ou canais de televisão com acesso imediato aos preços das ações. Só as fitas do teletipo faziam isso e naquele dia o volume era tão grande que demoraram horas após o fechamento para registrar tudo. Só cerca de 3 horas após o fechamento, as pessoas souberam quanto dinheiro haviam perdido no dia. Você pode imaginar como elas se sentiam vendo tudo isso acontecer. Ontem tivemos uma queda percentual maior, mas naquela época foi um movimento muito importante e significativo. Em 1962, Larry Williams se interessou pelos mercados que estavam em destaque nas notícias. Milhões foram perdidos em um dia depois que o presidente Kennedy pressionou pela redução do preço do aço. Uma redução do preço do aço é quando o governo intervém para baixar o preço do aço. As empresas de aço subiram os preços e o presidente Kennedy as obrigou a reduzi-los à força.
Isso criou muita incerteza nos mercados, então as pessoas naturalmente começaram a vender em pânico. Aqui, o jovem Warren Buffett comenta sobre a situação da época. Acho que a ação do presidente em relação ao aço provavelmente teve algo a ver com o momento da queda, mas não acho que tenha sido o fator que determinou o tamanho da queda. Há algum tempo, as ações vêm subindo em ritmos bastante rápidos, os lucros das empresas não vêm aumentando, os dividendos não vêm crescendo. Não surpreende que uma correção de alguns desses fatores incomuns de alta possa ocorrer para baixo. Se você é como eu, está pensando, caramba... Ele costumava parecer exatamente um vilão de história em quadrinhos, mas enquanto todo mundo estava surtando, Larry teve uma realização impressionante. Se soubesse quando apostar contra o mercado, teria ganhado milhões. Larry percebeu que podia lucrar $100 por dia negociando com o mercado em alta ou baixa. Para um universitário de 20 anos, $100 era uma fortuna suficiente para cerveja e pizza. Larry não ligava para conquistar garotas, era viciado em gráficos, e esse emprego na faculdade era só o começo. Parecia um trabalho realmente fácil. Era só adivinhar qual ação poderia subir. Isso deveria ser bem fácil de fazer. Bem, eu descobri que não é. Comprar na baixa, vender na alta, certo? Não é tão simples assim. Os primeiros anos de negociação de Larry foram uma batalha constante entre ganhos e perdas, e as ferramentas disponíveis para ele eram limitadas, para dizer o mínimo. Bem, naquela época era totalmente diferente do que é agora. Não existia internet. O Wall Street Journal chegava com 3 a 4 dias de atraso após ser publicado em Nova York. Morava no condado de Monterey, Califórnia, então tudo era atrasado e os mercados pareciam se mover mais devagar do que hoje. Agora é tudo papapá, eles são assim, papapá. Então o ritmo acelerou à medida que o fluxo de notícias aumentou. Agora está ainda mais rápido. Como processo de aprendizado era fácil naquela época, porque havia apenas alguns livros, talvez uns 30 livros para ler. Sabe, eu fui à biblioteca em Los Angeles e em São Francisco, em todo lugar onde eu podia tentar conseguir material. Não havia muito material para aprender. Antes de megalomaníacos como Bill Gates chegarem ao poder, não havia computador pessoal em cada casa. Não dava para só usar o TradingView, adicionar indicadores e lucrar comprando e vendendo. Os traders de varejo pegavam as cotações diárias de ações do Wall Street Journal e calculavam os indicadores à mão. Tempos antigos, o maior problema era a falta de indicadores. Médias móveis e estocásticos eram basicamente tudo, mas para Larry, esses indicadores não estavam dando conta do recado. Ele perdia dinheiro, recuperava e perdia novamente, até que teve uma ideia. Depois de noites intermináveis batendo a cabeça na parede, ele descobriu como criar seu próprio indicador. Essa ferramenta revolucionou a análise dos traders nos mercados. O Williams Percent R, ou a faixa percentual de Williams, é um indicador de momentum para identificar topos e fundos de mercado. Veja como funciona. Já para vendas, olharemos na direção oposta. Ele fica abaixo, ele cai abaixo de 80 e então isso indica força de baixa. Então, o que queremos fazer nesse caso? Queremos vender. Então, ambos os sentidos. É o contrário de sobrecomprado e sobrevendido. Você quer operar nessa direção? O Williams Percent R tem uma função: comparar o preço de fechamento de uma ação hoje com sua faixa de preços durante um período anterior. Por exemplo, suponha que você analise os preços de fechamento de uma ação na semana passada. No primeiro dia foram $10, no segundo 12, no terceiro 11, no quarto 13 e hoje $15. O preço mais alto nos últimos 5 dias foi $15 e o mais baixo foi $10. Então a diferença é $15 menos $10, $5. O preço de fechamento de hoje, $15, está no topo da faixa. Isso significa que fechou no ponto mais alto dos últimos 5 dias. O Williams Percent R mostra o preço de fechamento em uma escala de 0 a menos 100. Isso mostra aos traders quando comprar no topo e vender na parte inferior da faixa. Sinais acima de menos 20 indicam compra em mercados de alta e abaixo de menos 80 indicam venda em mercados de baixa. Parece simples, mas na época não havia ferramenta assim. É por isso que o Williams Percent R se tornou um dos indicadores de negociação mais populares do mundo. Não vamos perder tempo analisando como ele funciona. Vamos falar sobre quanto dinheiro Larry ganhou.
No final dos seus 20 e poucos anos, Larry Williams alcançou o que muitos caras só sonham. Ele fez seu primeiro $1 milhão usando o Williams Percent Air, mas Larry não estava interessado em parar por aqui. Para ele, operar na bolsa já não era mais sobre o dinheiro. O que o motivava agora era o desafio de detetive de desvendar o mercado. Com seu primeiro $1 milhão, Larry levou a família para Carmel, na Califórnia. Larry ganhou tanto dinheiro que comprou um clube de campo e fez dele seu centro de negociações. Ele pagava $5.000 por mês de hipoteca, enquanto a maioria ganhava $9.400 por ano. Mas então as coisas pioraram de vez. Isso me faz lembrar do Bill Meehan, que realmente me ensinou muito. Bill achava que o gado ia valorizar, confiei nele, comprei muito gado e eles desvalorizaram. Pensei, agora ficou ainda melhor. Comprei mais gado, desvalorizaram de novo e comprei mais. Por fim, fiquei sem dinheiro para comprar gado, que continuou caindo. Naquela época, eu havia faturado muito no mercado. Isso mostra que até traders experientes cometem erros de principiante. Nesse momento, Larry estava cego pela ganância e tentou pegar uma faca caindo. Em vez de admitir que estava errado e cortar as perdas cedo, ele continuou fazendo preço médio em uma operação perdedora. Quando tudo terminou, ele perdeu mais de $1 milhão em poucos meses. A lição disso foi: A. Nunca confie totalmente em ninguém. E B. A lição que Bill sempre me ensinou e que agora tento ensinar para as pessoas. Esse é o segredo para ganhar dinheiro no mercado, que tem duas fases. Uma é que a tendência é a única maneira de ganhar dinheiro no mercado. Se não houver tendência, você não vai ganhar dinheiro. Não importa se são ações, imóveis ou qualquer outra coisa. Certo, então vamos analisar a tendência. Foi isso que eu pensei sobre isso. Numa noite, pensando em suas perdas, Larry notou algo estranho. Ele percebeu um padrão ao qual ninguém mais estava prestando atenção. Esse padrão simples era a chave para prever reversões do mercado. Em 1973, Larry lançou o livro sobre a sazonalidade dos preços das commodities. Já se comentava sobre isso desde o século XIX, mas Larry foi o primeiro a comprovar com dados de mercado e pesquisa. Esse pequeno livro ajudou Larry a se recuperar financeiramente, mas também deu início a vários fundos e serviços de consultoria relacionados à negociação de sazonalidade. As invenções e descobertas de Larry continuaram. Ele criou ferramentas que ajudaram milhares de traders a lucrar, ganhando o apelido de pai dos indicadores técnicos. Mas mesmo com $milhões ganhos e dezenas de ferramentas inventadas, o maior feito de Larry ainda estava por vir. Essa conquista consolidaria seu lugar na história, não só como trader, mas como lenda. Em meados da década de 1980, o sistema de negociação de Larry estava tendo um desempenho muito bom, então as pessoas começaram a prestar atenção. Amigos, colegas e até desconhecidos queriam saber como ele conseguia isso. Foi então que ele teve uma ideia. Por que não mostrar ao mundo do que ele é capaz no maior palco possível? Seria o teste definitivo? O Campeonato Mundial de Trading é a competição de trading mais famosa do mundo. Traders do mundo todo competem para ver quem tem os melhores instintos e estratégias. Larry investiu $10 mil e o resto virou história. Isso foi em 1987, considerado por muitos, inclusive por mim, o pior ano da minha vida. Não quero reviver aquilo. Em 1987, Larry Williams fez o impossível. Ele fez 10 mil virar em 1,1 milhão em 12 meses. Isso é um retorno de 11.000%, um recorde que nunca foi superado. Muitos não sabem, mas Larry ganhou mais de $1 milhão naquele ano. Então, o que deu errado? No fim do ano, os $10 mil viraram 1,1 milhão com negociações reais. Por que não quero repetir isso? Porque a conta chegou a mais de $2 milhões. Os Estados Unidos, dólares americanos, 10 mil viraram 2,2 milhões de dólares americanos. Também ocorreu o crash de 1987. Meu patrimônio caiu de 2,2 milhões para $750 mil. Acordei de manhã no Mount Kenya Safari Club. Era como fumaça circulando pelo quarto, esse boato.
o crash do Dow Jones caiu 200 pontos. Não, eu ouvi, é verdade, mas caiu 600 pontos. Todos os jovens executivos estavam lá, pegaram seus aviões e foram. Eu estou bem. Larry tinha duas opções: jogar seguro e proteger os 750 mil restantes, ou arriscar tudo para fazer história. Ele assumiu o risco e em 3 meses aumentou sua conta de 750 mil para 1,1 milhão. Você deve estar se perguntando qual padrão ou indicador explica o desempenho dele. A resposta é nenhum. Larry só ajustou o tamanho de suas posições. Larry estava apostando 30% da sua conta em cada operação, o que até ele admite ser arriscado demais. Mas foi isso que permitiu que ele multiplicasse seu capital por 100 em um ano. Só lembre-se que esse nível de tolerância ao risco também fez com que ele perdesse 1,4 milhão de dólares no início. Como pode ver, ninguém conseguiu igualar o recorde de Larry. Só 10 anos depois é que uma adolescente chegou muito perto. Essa garotinha, a própria filha de Larry. Foi um momento de ciclo completo, mas como ela conseguiu? Foi só sorte ou o gênio das negociações realmente estava na família? Eu eduquei essa filha em casa e parte desse processo era, bem, você sabe, aprender a consertar um carro e talvez aprender a negociar nos mercados. Em 1997, Michelle Williams era uma atriz em ascensão que conseguiu seu primeiro grande papel em Dawson's Creek. Com apenas 17 anos, ela entrou no mesmo campeonato que seu pai dominou 10 anos antes e venceu. Ela não tinha a paixão do pai por negociações, mas os resultados comprovam sua competência. Ela usou a estratégia de negociação de títulos do Larry, transformou 10 mil em 110 mil em um ano, um retorno de 1000%. Mas ela arriscava só 10% em cada operação, bem menos que o pai. Ganhar milhões e treinar operadores eram paixões de Larry que pareciam coisa de cinema. Ele procurou pelos tesouros perdidos do Monte Sinai nas montanhas do Egito. Ele disputou o Senado dos Estados Unidos da América 2 vezes e obteve 44% dos votos. Mas a próxima sequência de acontecimentos foi, como Larry descreveu, o capítulo mais árduo da minha vida até agora. Desta vez, ele não estava enfrentando as oscilações voláteis do mercado, mas sim todo o peso do governo dos Estados Unidos. Larry Williams aguardava um veredito que mudaria sua vida para sempre. O homem que ganhou milhões em um ano procurou o Monte Sinai e até concorreu ao Senado dos Estados Unidos, agora enfrentava a maior luta de sua vida. Tudo começou com uma dúvida simples: precisamos mesmo pagar imposto de renda? Depois de semanas estudando textos jurídicos, o advogado de Larry apresentou uma estratégia para evitar impostos. O advogado achava que o imposto de renda era exclusivo para cidadãos dos Estados Unidos. Larry enviou uma carta à Califórnia afirmando ser cidadão soberano do estado, o que, segundo ele, o isentava do imposto de renda. Para ir além, Larry criou algo chamado de trust puro. Um trust puro é um acordo legal, onde alguém coloca seus bens em uma conta especial que é administrada por um administrador. O administrador é a pessoa escolhida para cuidar do trust e tomar decisões sobre como os bens são usados. Essa estrutura protege os bens de impostos e problemas legais. Larry destinou a maior parte da renda ao trust para protegê-la do tio Sam. E por anos tudo funcionou, até que deixou de funcionar. Quando o advogado de Larry morreu de repente, ele perdeu a proteção e a Receita Federal começou a ameaçá-lo. Larry não temia riscos e, como no mercado, seguiu fiel à sua estratégia vencedora. 3 anos fugindo na Austrália, vivendo entre liberdade e o medo constante da extradição. Larry viveu como um fora da lei no paraíso, mergulhando na grande barreira de corais e caminhando pelas ruas da cidade, sempre à espera da ligação. Ela veio. Na hora de apresentar sua defesa, Larry não se declarou inocente. Sua defesa focou em um argumento simples: estupidez. Seu advogado afirmou que Larry acreditava de boa fé não estar infringindo a lei, apenas pensava ter encontrado uma brecha legal. Sabe de uma coisa? A defesa funcionou. Após 3 dias no tribunal, a promotoria propôs um acordo. Larry se declarou culpado de 3 contravenções e pagou uma multa de $50 mil. Além disso, ele aceitou pagar os impostos e multas, $600 mil ao todo.
Mas o mais importante do acordo, Larry saiu livre do tribunal. Hoje, ele paga seus impostos. Ele também se mudou para as Ilhas Virgens Americanas, atraído pela paisagem e incentivos fiscais. A vida dele é uma grande aventura, desde buscar tesouros antigos até concorrer a cargos públicos e lutar na justiça. Mas a lição mais importante que Larry pode nos ensinar nem é sobre negociações ou impostos. É sobre correr riscos, desafiar as regras, experimentar coisas novas, provar seu valor e lutar pelo que você acredita. Foi isso que o tornou uma lenda. O homem que enfrentou os mercados e o governo e venceu.